Gostaria de agradecer a presença dos nossos representantes do CIE. Muito obrigada. E por Ricardo do GEL, que eu não vi, mas eu sei que ele está aqui também. Tá? Então, a nossa palestra ela vai ser realizada pelo nosso amigo e escritor Marcos Mário. Ele é educador, ele é escritor, palestrante, coordenador do Grupo Seara da Luz e diretor do Idem Educa, uma organização não governamental. Ele também é coordenador do canal Orientação Espírita no YouTube e possui mais de 30 livros publicados. Então, gostaria de informar que, ao final do nosso evento, ele estará distribuindo autógrafos e haverá a venda dos seus livros. Então, quem quiser conhecer melhor o trabalho do nosso amigo, por favor, não deixe de verificar aqui conosco no final. Por favor, Marcos de Mário. Pode me pegar uma água? Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar com vocês nesta comemoração de 90 anos desta casa, que é sempre uma data muito significativa. E tanto essa data quanto a apresentação da banda me remetem à segunda metade da década de 1960, quando eu adentrei ao Centro Espírita. É isso mesmo, eu já estou velho. Levado pelos meus pais, que já eram espíritas, e dirigentes também do Centro Espírita. Isso lá em São Paulo, capital, de onde é a minha origem. E ali, então, logo me engajei nas atividades, nos estudos, e eu estava aqui recordando, enquanto ele se apresentava, das apresentações que fazíamos naquela época para brilhantar as atividades do movimento de unificação e da própria casa, onde nós fazíamos peças teatrais, shows musicais e assim por diante. E é muito importante nós vermos a juventude atuando dentro do Centro Espírita, porque nós estamos apenas de passagem. Nós somos passageiros da existência humana e não somos donos do Centro Espírita. Nós estamos dirigentes, estamos trabalhadores, mas uma hora Deus vai nos chamar para o retorno ao mundo espiritual. Então nós temos que pensar sobre aqueles que vão dar continuidade à obra. E lá em São Paulo, fizemos muitas coisas, entramos pelo movimento de unificação. Em São Paulo, ela é representada pela USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e depois veio a transferência para o Rio de Janeiro, que eu adotei como a minha cidade. O pai foi transferido profissionalmente, e é claro que a família acabou vindo junto. E aqui nós ficamos, e logo adentramos. Eu tenho história para contar, sabe, gente? Logo adentramos a antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, seção capital, que vai se transformar na USERJ e que se transformou no atual CERJ. E como eu sempre brinco, eu sou o dinossauro da primeira Comerj. Estávamos lá com a nossa querida Darcy e tantos outros, fazendo a realização desse evento, que hoje é um modelo para todo o país no movimento espírita. Então saibamos sempre abrir as portas para a juventude, para esses espíritos que estão reencarnando e que vêm com a missão de construir um mundo de regeneração que também está nas nossas mãos. E nos foi solicitado que hoje, então, conversássemos sobre o Centro Espírita. O que ele é, qual é a sua missão, o seu papel na sociedade humana, o que precisamos fazer para alcançarmos essa regeneração, quando o bem predominará sobre o mal aqui na Terra. Iniciemos lembrando que o Centro Espírita deve ser o legítimo representante do Espiritismo ou doutrina espírita. E alguém já deve estar pensando aí, mas isso é óbvio. Mas o óbvio nem sempre acontece. Quantas vezes já comparecemos
Há centros espíritas, onde não encontramos o espiritismo, mas muitas outras práticas e outras coisas que nada tem a ver com a doutrina. Certa vez, convidado, era um centro espírita que nós não conhecíamos, mas fomos nós fazer a palestra. A instituição muito grande, o salão devia tranquilamente caber umas 500 pessoas, e estava lotado, era uma quarta-feira à noite, lotado. E a mesa, muito maior do que esta, no mínimo 3 ou 4 vezes maior, porque ela ocupava toda a largura do salão, repleta de pessoas vestidas de branco. E eu entrei, fui recepcionado e me levaram para a mesa. Fiquei junto do dirigente, sentado ao lado direito dele. E o dirigente então começou a reunião e anunciou que eles iam cantar. Ótimo, que beleza. E cantaram 4 músicas. Então fez aquela harmonização do ambiente. Ele então disse que iam fazer a prece. Ótimo, tudo normal. Mas só que fizeram 4 preces. Pai Nosso, de Cáritas, Francisco de Assis, Ave Maria, 4 preces. E aí então disse que os médios da casa, que era aquele pessoal todo de branco, que estava lá à mesa, iam receber os seus guias espirituais para fazer uma saudação. E assim, mal ele terminou de falar, provavelmente uns 40 médios ali, todo mundo recebeu seus guias espirituais. E todos os guias espirituais fizeram lá a sua saudação e se retiraram. E aí ele anunciou o passe. E aí eu estava lá sentado, passe, eu não fiz a palestra. Porque normalmente o passe é dado no final da reunião. Mas ele anunciou o passe. E eu fiquei ali quieto, levanto os 40 médiuns e ele anuncia. Lá no canto esquerdo, passe para quem tem dor de cabeça e enxaqueca. Aí meio mundo foi para lá. Lá no canto direito, passe para não sei o que lá. Aqui no meio, passe para não sei o que. E lá na outra dependência, passe desobsessivo. Ângela, eu fiquei doido para conhecer esse passe. Que passe é esse? Passe desobsessivo que eu nunca li na doutrina espírita. Mas não pude ir até lá, porque o dirigente me segurou, colocaram uma cadeira aqui na nossa frente, colocaram um rapaz, um médium de cada lado, e o rapaz ficou lá tomado por um espírito, e ele começou a doutrinar o espírito. Ou seja, desobsessão. E eu do lado. E aí eu comecei a orar. Senhor Jesus, salvai-me. Onde eu estou, o que vai acontecer aqui, por favor, que o meu irmão dirigente nem lembre que eu estou aqui, não me peça para fazer nada. Porque eu não sei o que eu vou fazer. Terminou tudo, volta todo mundo para o salão. De novo 4 músicas. Que bom, né? Porque harmonizou. E aí ele anunciou a palestra. Bom, pelo menos eu vou falar. E quando eu fui levantar, ele me segurou e ao pé do ouvido me disse, meu irmão, 10 minutos. Já tinha perdido. A reunião já tinha ido embora, né? Para mais de 1 hora, essa história toda. 10 minutos, tá bom. Eu olhei lá o relógio. Bem, vamos falar de Jesus, porque estamos precisando aqui. 10 minutos sobre Jesus e sentei. E aí, então, de novo, as 4 músicas. De novo, os médiuns receber os guias espirituais, porque se eles se apresentaram, agora eles precisam se despedir. Já pensou fechar o centro espírita sem eles se despedirem? Vão ficar trancados lá dentro. Então, os 40 guias espirituais se despediram. E aí, de novo, as 4 preces para encerrar a reunião. E aí, tudo terminado, eu saí. E olhei para a fachada. Será que eu entrei no lugar certo? Mas estava escrito lá, Centro Espírita, tal. Mas eu tive um aprendizado. Que eu aprendi nessa casa espírita o número cabalístico do espiritismo. Que eu não tinha encontrado ainda na codificação, mas lá eu aprendi. E vocês acabaram de aprender também. Número 4. 4 preces. 4 músicas. 4 falanges espirituais. 4 passes. 4 tudo. Ele só não me deu 40 minutos para falar. Foi a única senão. Mas para aquele público que está sentado ali, muitos que compareceram à casa por N motivos, e às vezes sem conhecer
exatamente o que é o Espiritismo, tudo isso que foi feito passou a ser o Espiritismo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Allan Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, e o Livro dos Médiuns foi lançado em 1861, ou seja, bem pouco tempo após o Livro dos Espíritos, havia apenas 4 anos de lançamento do Livro dos Espíritos e do surgimento do Espiritismo. Mas lá na introdução, primeiro parágrafo, Allan Kardec já fala que as dificuldades, os escolhos, os tropeços que encontramos na prática da doutrina decorrem da ignorância dos seus princípios, ou seja, falta de estudo. Falta de estudo. Porque nós não mergulhamos no estudo. Mas se conversarmos com um pastor evangélico, ele conhece a Bíblia de cor e salteada, de trás para frente e de frente para trás. Se conversarmos com um sacerdote judeu, ele conhece a Torá, que é o livro básico deles, todinho, e todas as suas interpretações. Se conversarmos com um padre da Igreja Católica, ele conhece a teologia católica, sabe dar todas as explicações. E às vezes nós conversamos com um dirigente espírita e ele não sabe o espiritismo direito. Ele mal sabe o funcionamento do centro espírita, como já aconteceu. Amigo, a casa tem evangelização? Tem sim. Aí como é que funciona? Olha, se não me engano, eu acho que é no sábado. Não, ou será que é no domingo? É sábado ou domingo de manhã que tem a evangelização aqui da infância. Sábado ou domingo? Não, porque é o seguinte, eu sou diretor da casa, mas eu não mexo com isso. Meu negócio é só a reunião mediúnica. Vou ver se eu encontro aqui a fulana, porque aí ela vai poder explicar melhor se tem, como é que essa história da evangelização. Ele é dirigente, diretor do centro espírita. Ele não sabe nem o funcionamento do centro. E o que é mais importante que a evangelização, a ligação das novas gerações com Jesus, com as lições do Evangelho, ele não dá a mínima importância. Nem sabe como é que funciona, quando funciona, se é que tem ou não tem. Como pode ser dirigente do centro espírita sem conhecer? E provavelmente não deve conhecer muito a própria doutrina espírita. E nós já avançamos o suficiente para saber que não basta apenas a boa vontade. É preciso se preparar, é preciso estudar, é preciso conhecer. E só se conhece justamente estudando, seja intimamente, particularmente, mas nos grupos de estudo do centro espírita. Por isso que é muito importante a campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita. Porque o espiritismo é uma ciência que estuda a nossa realidade espiritual, o intercâmbio dos desencarnados com os encarnados e todas as consequências disso, a mediunidade. O espiritismo é filosofia, porque nos faz pensar a reencarnação, a imortalidade da alma, a vida que continua depois da morte. E também é religião, porque são as consequências morais de tudo isso com base nos ensinos do nosso Mestre Jesus. Porque o Espiritismo é uma doutrina cristã. Ora, como entender tudo isso com leituras superficiais ou apenas sentando na plateia uma vez por semana para assistir uma palestra e receber depois o passe? Não há como conhecer o Espiritismo dessa maneira. E nós temos uma literatura riquíssima. Se pegarmos o catálogo através da internet de uma distribuidora de livros espíritas, nós vamos encontrar tranquilamente aproximadamente 5.000 títulos. Sim, nós poderíamos passar uma peneira nisso para diminuir, para pegar tudo que é principal. Mesmo assim, nós ficaríamos com uns 3.000 títulos de livros espíritas para poder ler e estudar, o que é impossível numa única encarnação.
Então, o Espiritismo é doutrina que requer estudo, conhecimento. E o Centro Espírita precisa propiciar isso. Nós compreendemos que, historicamente, iniciamos o Centro Espírita aqui no Brasil numa ligação bastante profunda com a mediunidade e, como se falava à época, tempos atrás, a assistência social. Porque a pobreza, a miséria, a injustiça social sempre existiram no nosso querido Brasil. E compreendemos que fora da caridade não há salvação. E com naturalidade nos dedicamos à caridade material. E o socorro espiritual através dos médiuns de cura, os médiuns receitistas no campo da homeopatia e as próprias reuniões mediúnicas como a desobsessão. Mas com o tempo, começamos a compreender que tínhamos que ir além disso. E aí começamos a implantar o trabalho de evangelização infanto-juvenil, veio o atendimento fraterno, e começaram a vir, então, os grupos de estudo do Espiritismo. E hoje nós temos uma gama variada de serviços que o Centro Espírita realiza junto aos seus trabalhadores, junto também ao seu público frequentador. E precisamos destacar a evangelização, hoje da família, porque não basta evangelizar a criança e o jovem, nós temos que ter o olhar global, o olhar família e o estudo. A evangelização, porque nos educa, e o Espiritismo é doutrina de educação da alma imortal, integral que somos nós, dotados de todo o potencial divino, e que estamos desenvolvendo de encarnação em encarnação. Mas está faltando sentimento. Esse é o nosso grande problema. Não está faltando intelectualidade. Mas o estudo do Espiritismo não pode ser apenas intelectual. Ele precisa ser também moral, para nos levar a esse campo da caridade. Para isso é preciso desenvolver a área sentimento. Saber sentir o outro, saber se colocar no lugar do outro. Isso é a chamada empatia. E aí você começa a se sensibilizar com a dor alheia e não vai fazer simplesmente uma abordagem teórica. Assistindo uma reportagem televisiva, e a reportagem foi lá entrevistar uma psicóloga especializada nesse tipo de atendimento, e ela começou a falar, sentada comodamente lá numa poltrona, começou a falar. Porque é isso, porque é aquilo, porque as drogas fazem assim, não sei o que lá, porque o serviço público e tal, porque o atendimento. E ela falava só tecnicamente. É com aquele semblante de enfado. Vai gravar mais? Chega. Posso ir fazer outra coisa? Porque era aí, você olhava para ela lá na tela e percebia isso. E ela só falando tecnicamente. Aí terminou a fala dela, continuou a reportagem e eu comentei em casa. Olha só, nitidamente falta de empatia, de sentimento. Ela é uma profissional, mas só fala tecnicamente. Nada mais, ela não se envolve, não põe sentimento, não põe nada. Mas ela lida com os seres humanos, exatamente como nós fazemos no Centro Espírita. São seres humanos. Porque o Centro Espírita não são essas paredes. O Centro Espírita não é o estatuto registrado no cartório de pessoas jurídicas. Não é o CNPJ. O Espiritismo, o Centro Espírita, são pessoas. Seres humanos. Espíritos reencarnados vivendo juntos. E interagindo, porque somos seres de interação. E, portanto, temos que ter humanidade, sentimento. Todo mundo aqui sabe, nada pior do que você ter que procurar um médico e o médico fazendo anotações, olhando para o papel, perguntando para você, o que você está sentindo? Você fala e ele não olha para você. E como é que é isso? Você fala e ele não olha para você. Trouxe o exame, ele pega o exame da sua mão, mas não olha para você. E digita lá no computador os dados. Olha,
vou lhe receitar não sei o que lá, vai fazer mais esse exame aqui, tá bom? E tenta não sei o que lá. Tchau. Aí você sai do consultório e diz para si mesmo, perdi meu tempo. Pois, para isso, eu me consultava pela internet, com a inteligência artificial. Ele nem olhou para mim, nada. Mas só que você espera um atendimento humanizado. Um médico que vai olhar para você e vai, calma, senta aqui, deixa eu lhe examinar. Aliás, ele não me examinou. Não me apalpou, nem mediu a minha pressão, nada. Na verdade, quem fez o diagnóstico fui eu mesmo, respondendo as perguntas dele. Assim é cômodo, eu vou fazer a faculdade de medicina e ser médico para ganhar dinheiro. Mas só que não pode ser assim. A mesma coisa na escola. Quantas vezes o problema não são os alunos, não são as crianças e os adolescentes o problema. O problema somos nós, os adultos, professores, profissionais da educação, que estamos lá burocraticamente para cumprir as coisas exigidas lá pela direção da escola, da sua coordenação pedagógica e pela Secretaria de Educação. O resto não é problema meu. É dos pais, é dos responsáveis. Até porque, cá para nós, essa geração já está perdida mesmo. Para que eu vou gastar meu tempo com essa geração que não sabe obedecer, que não tem limites, nada. Eu vou lá, cumpro o que eu tenho que cumprir, ensino, aprende quem quiser e ponto. Ponto final. E nós encontramos muito isso. Eu trabalho no meio educacional e eu conheço muito bem isso. A safada e humanização. Só que nós não podemos ter isso dentro do centro espírita. No centro espírita nós temos que fazer a recepção com toda a fraternidade. Abraçar, desejar paz do fundo do coração, acompanhar, saber. Porque nós representamos Jesus. É uma doutrina viva e, portanto, o centro espírita tem que ser uma organização viva. No nosso livro Centro Espírita Escola de Almas, que é o título da palestra, nós fazemos uma introdução utilizando um texto do Espírito Bezerra de Menezes, através da nossa querida médium Ivone do Amaral Pereira, ou simplesmente Ivone Pereira. O texto do Bezerra de Menezes está na obra Dramas da Obsessão, publicação da Federação Espírita Brasileira. Obra que todo mundo precisa ler, todo mundo precisa estudar. E o Bezerra de Menezes vai nos falar do problema das vibrações dentro do centro espírita. Porque os espíritos protetores, aqueles que trabalham junto conosco no centro espírita, eles nos antecedem, conhecem o nosso planejamento, nos intuem e trabalham aqui incessantemente para preparar o ambiente. E eles muitas vezes se queixam de que nós esquecemos disso. E esquecemos que as vibrações, os fluidos necessários às diversas atividades já estão presentes aqui. E nós destoamos do trabalho deles e literalmente estragamos todo esse trabalho. Porque é preciso lembrar que não estamos aqui apenas atendendo aos encarnados, mas também a todo um atendimento aos desencarnados. Nós não temos ideia das equipes inumeráveis no plano espiritual que se encontram aqui, neste exato momento, realizando uma série de atividades a benefício nosso e também a benefício dos que estão desencarnados e são trazidos para cá para receber orientação, tratamento e assim por diante. Então vamos passar aqui a palavra ao nosso Bezerra de Menezes, quando ele aqui vai nos dizer sobre essa questão das vibrações, dos fluidos. E ele primeiro diz que os fluidos espirituais são necessários aos nossos trabalhos, às nossas atividades. Segundo, que esses fluidos são utilizados para a cura de enfermos, desobsessão, a explanação doutrinária, e que esses fluidos são indispensáveis para a ação espiritual a serviço do bem.
Na sequência, ele fala então dos problemas que nós damos a eles para poder manter a boa qualidade desses frutos. E ele elenca 5 questões muito importantes. Primeiro, quando desrespeitamos os fins da reunião. Mas como que nós desrespeitamos os fins da reunião? Hoje é festa, 90 anos, mas é um evento doutrinário. Lá estamos nós chegando e nos abraçando e confraternizando e formamos uma rodinha. E aí, hein? Seu time perdeu ontem, mas que vexame! Ah, mas não sei o que, mas não sei o que lá. Ou outro grupinho. Nossa, se viu o que aconteceu na novela ontem? Nossa, e lá vamos nós. E está lá o outro grupo. Olha, sinceramente, neste nosso Brasil, nós precisamos fazer uma revolução e colocar todo mundo na cadeia que está governando esse país. Nós estamos dentro do centro espírita. Ah, estamos nós. Até que alguém, gente, vamos lá para dentro, está na hora, está na hora. E na maior indisciplina, está na hora, né? Nós já deveríamos estar aqui dentro faz tempo. E com o pensamento sintonizado com Jesus. Mas aí chegamos, tumulto, e até começar, e aí finalmente vamos fazer a prece. E a prece começa a ser feita, e aí vem o ruído do pensamento. Como nos lembra o nosso querido José Raul Teixeira, lá está você, orando. Hoje é domingo, você vai sair daqui e vai ter seu encontro com a família. Senhor Jesus, querido amigo, a macarronada que vai ter hoje. Não, Senhor Jesus. Esses ruídos atrapalham as equipes espirituais. Diz ainda Bezerra de Menezes, o problema da frivolidade e inconsequência na prática espírita. Fulana, conto com você quarta-feira na reunião mediúnica, ok? Eu vou ver. Eu não sei se nesta quarta-feira vai dar. Mas mas eu vou dar um jeito, tá? Mas você tem algum compromisso? Sabe como é que é, né? Família, gato, cachorro, papagaio, vizinho, né? E aí nós vamos fazendo outras prioridades e o médium não aparece na reunião. Não vem para o trabalho, mas ele é importantíssimo. E a equipe espiritual conta com ele. Nós somos inconsequentes. E você diz, olha, na festividade agora domingo, conta comigo. Tá, e que tarefa você vai assumir? Não, eu vou assumir a tarefa do som. Deixa comigo, conheço tudo. Ótimo, é o fulano, vai coordenar o som. Está chegando a hora de iniciar o evento, cadê o fulano? Onde ele está? Nada de aparecer. E depois ele não vem, dá-se um jeito. E depois vamos fazer contato. Fulano, ficamos esperando você lá no centro. Aí nós temos todas as desculpas do mundo. Jamais vamos dizer que ficamos dormindo. Não, nunca. Mas, porque aconteceu isso? Porque aconteceu aquilo? Porque não sei o quê. Pronto, acabou. Inconsequência. E se somos inconsequentes, como que a equipe espiritual vai contar conosco? Mas só que nós já demos um trabalho enorme para eles, para contornar toda essa situação. Depois nós nos queixamos que as coisas não estão dando certo. Na verdade, acho que os benfeitores espirituais nos abandonaram, porque nós jogamos o problema para eles. Eles não nos abandonam, podem até se afastar com as nossas inconsequências, mas vão tentar de tudo. O problema não são eles, o problema não são os obsessores. Fulano, eu devo estar sendo atacado por uma falange obsessiva. Por quê? Porque toda hora que eu tenho que vir para cá, sempre acontece alguma coisa. Acontece porque você é o causador. Porque você é que dá a sintonia. Porque você não leva a sério o próprio espiritismo e solicita a sua transformação moral. Então o problema não são dos obsessores. Se eles conseguiram sintonia com você, foi você que deu a sintonia. E não o contrário. Diz ainda Bezerra de Menezes, problema da maledicência e intriga entre os que estão no centro espírita.
Eu vou comentar, mas eu sei que aqui no Amor à Verdade isso não existe. Mas já que o Bezerra de Menezes falou, nós precisamos comentar. Maledicência e intriga. Quem vai fazer a parte musical? Ah, vai ser a banda tal. Ah, aqueles jovens barulhentos. Mas aqui na frente, ai, mas que beleza, que coisa linda. Mas nos bastidores, depois eu vou na reunião da diretoria, vai ver o que eu vou falar. As nossas intrigas. Vem cá, quando é que tem a eleição da diretoria aí? É na hora de tirar o fulano da presidência, né? Eu sei que vocês aguentam isso. E ficamos nos bastidores. Certa vez um companheiro nos procurou para fazer queixas da direção do centro espírita que ele frequentava. Falou. Eu também uma série de boas ideias, sugestões. Vem cá. Quando tem eleição, vai ter eleição agora no final do ano. Você tem boa visão, você tem boas ideias. Aí aproveite e se candidate. Deus me livre dessa responsabilidade. Bem, então, você agora perdeu uma opção, ficou só com outras duas. E quais são? Primeiro, o verdadeiro espírita não faz fofoca, maledicência, intriga, e não puxa o tapete de ninguém, e não fica nos bastidores falando mal dos outros. Cala, trabalha e segue em frente. Agora, se isso não for possível, e compreendemos que às vezes não é possível, você vai para o terceiro caminho. Põe esse terceiro caminho. Vai embora. Procura outro centro espírita, outro grupo. Já que nesse está impossível você ficar. Mas o verdadeiro espírita não fica lá, nos bastidores, querendo derrubar o trabalho dos outros. Falando mal dos outros. Puxa, convidaram esse Marcos Demário para falar, ele até foi bonzinho, mas podia ter sido o Divaldo Franco, né? Seria melhor. Cuidado, porque isso é intriga, é fofoca, é maledicência. Ou somos irmãos ou não. Jesus foi muito claro. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E não por muito brigarem, por muito se odiarem, por muitos se guerrearem. Muitos centros espíritas fecham as portas, ou tem uma diminuição drástica de seus trabalhadores e público por causa dessas coisas. E os bons espíritos, com o tempo, se afastam. Porque não podem contar seriamente com esse grupo. Ainda diz aqui no nosso Bezerra, outro problema para os fluidos e vibrações do centro espírita. Mercantilismo e mundanismo nas dependências do centro espírita. Sim, nós podemos ter uma cantina, uma lanchonete, a livraria, temos lá a parte dos recursos financeiros, porque tudo isso é natural e necessário. Porque o centro espírita não é isento de ter que pagar suas contas, suas taxas. Enfim, há que se ter, sim, meios de arrecadação financeira. Mas que isso não predomine, que isso não seja tudo. Vocês podem imaginar um centro espírita, dono de uma padaria? Podem, claro. Qual é o problema? Sem nenhum. A padaria traz recursos financeiros, não tem problema nenhum. Vai dar emprego a quem necessita, aos profissionais da planificação. Está ótimo. Mas vocês podem imaginar a padaria dentro do centro espírita, ao lado do salão doutrinário? Pois é, eu enfrentei essa situação. É aquele cheirinho de pão. Entrando pelo salão, aquela coisa assim, e eu ali vibrando e tentando, eu tenho que dar foco no tema, foco no tema, foco no tema. E o pão chamando, vem, vem. Porque ele estava lá fazendo as fornadas enquanto eu fazia a palestra. Porque no final, vai lá todo mundo tomar o cafezinho, o pão. Mas eu ia fazer o autógrafo, eu fiquei lá isolado, sozinho. E todo mundo, vamos para a padaria, vamos para a padaria. E todo mundo só pensando no pãozinho e no café daquela padaria. Não é problema ter a padaria, mas não dentro do centro espírita. Tem que ser em outras dependências. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso.
tanta importância ao que vamos fazer para arrecadar dinheiro, que isso vira prioridade, mas não pode ser a prioridade. A prioridade é a caridade. A prioridade é o estudo, é o conhecimento. A prioridade é a educação moral. Então, cuidado com os meios que estamos utilizando. E, finalmente, o nosso Bezerra de Menezes nos lembra do problema dos ruídos e atitudes menos graves durante as atividades. Mas teve um centro espírita que resolveu isso, com bastante tranquilidade. Entrou em contato com a polícia e pediu que uma patrulhinha ficasse na porta do centro, para que aqueles que atrapalham a reunião, alguém que estiver obsediado, já possa ser imediatamente carregado para fora. Ou então, também é uma solução, pegaram 2 frequentadores avantajados, colocaram lá na porta, você entra, você não entra. E aí seleciona, não vai ter mais problema dentro do centro espírita. E me perguntaram se isso estava certo. Eu disse, é melhor fechar o centro espírita. Porque Jesus foi claro. Ele veio para os doentes da alma. Não veio para os sãos. Pode dizer, nós não vamos mais receber as pessoas perturbadas que necessitam de orientação, vamos afastá-los do centro espírita para termos sossego, então fecha essa porta. Nós não entendemos nada do espiritismo. Ruídos acontecem, mas o problema não são as pessoas novas que entram e não conhecem, somos nós, que já somos os trabalhadores, que já estamos estudando o espiritismo. Nós somos o problema. Porque deveríamos respeitar, deveríamos trabalhar com bom entendimento e não o fazemos. Temos a reunião mediúnica. Estamos entrando na sala. E estamos ali conversando. Estamos conversando. E estamos conversando. E estamos conversando. Sobre tudo. Menos do Evangelho. Aí o dirigente, olha o relógio, opa. Gente, está na hora, vamos dar início. Ah, todo mundo ali ao redor da mesa, sentadinho, vamos orar. Você estava falando sobre a novela, o governo, a crise econômica, o time de futebol, e não sei o que lá, e agora, instantaneamente, você vai se concentrar e vai se ligar a Jesus. Vai se ligar a coisa nenhuma. Você está muito distante de Jesus. Não tem como, em alguns segundos, mudar todo o padrão mental e vibratório para agora sintonizar com Jesus e os espíritos superiores. Então, é uma prece de curto alcance, sem emotividade, sem fé, sem coisa nenhuma. E lá se vai a reunião. A reunião termina. Aí vem os comentários. Os espíritos parece que não estão querendo muita coisa, não. É verdade, concordo com você. Já faz mais de mês, né, que estamos tendo bem poucas comunicações, né? Por que isso está acontecendo? Porque a equipe espiritual não tem como trabalhar com esse grupo. Médios despreparados, dialogadores despreparados, dirigente despreparado, e mal termina a reunião, todo mundo já está disparando para ir embora para casa, porque tem isso, porque tem aquilo, porque está pensando não sei o quê. Já esqueceram Jesus, já esqueceram Bezerra de Menezes, já esqueceram tudo. Volta para casa e no dia seguinte esqueceu até do espiritismo, já não lembra mais. Só vai lembrar da doutrina espírita quando tiver que colocar os pés aqui dentro outra vez. Nessa situação, fica muito difícil que o centro espírita legitimamente consiga representar, como deveria, o espiritismo. Mas Bezerra de Menezes não tem apenas palavras de advertência. Bezerra também nos dá aqui o caminho para fazermos o melhor dentro do centro espírita. E primeiro, ele pede então que sintonizemos os nossos pensamentos com o respeito. Respeito à doutrina, respeito aos espíritos, respeito ao próximo. Seja ele quem for, como for, portador seja do que for, porque todos nós somos irmãos. Nós somos filhos de Deus. E não podemos esquecer disso. Este corpo, ele
não é o eu. O eu, a individualidade, é o espírito, ou alma, que eu sou. Claro que o corpo me representa nessa encarnação, mas não sou o corpo. Por isso, quando há a desencarnação de alguém, o espírita não fica chorando pelos cantos. Embora sentindo saudade daquele que retorna ao mundo espiritual, mas o espírita sabe que ele continua vivo, mais vivo do que nunca, e vai continuar atuante. E que nós vamos nos encontrar um dia, lá na frente. Porque a morte nada mais é do que a porta que se abre para a nossa passagem de retorno ao mundo espiritual. Porque dele viemos através do nascimento e para ele vamos voltar através da morte. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande. E ao vermos o corpo no caixão durante o velório, nós sabemos que ele não está ali. Ele já está na dimensão espiritual. Mas talvez até presente ali naquele momento, em espírito, que ele é. Então vamos endereçar nossos bons pensamentos, a nossa prece, sabedores que a vida sempre continua. Então é respeito. Respeito ao outro, respeito à própria doutrina. Depois, diz aqui o nosso Bezerra, que os corações precisam emitir fé, com convicção. E convidaram para fazer a palestra lá na Pavuna. Pavuna é um bairro perigoso. Será que eu aceito? E se quando eu me deslocar para lá, o carro for assaltado? E se isso? E se aquilo? Não, é melhor não aceitar. Melhor não aceitar, porque, sabe, correr risco de vida só para fazer uma palestra. Bom, se bem que vai ter o bolo lá no final. Não, mas não sei se compensa. E aí você está gostando de sua falta de fé. Meu filho, vai pronto, acabou. Vai com Jesus. Não tem que pensar no mal. O mal atrai o mal. E como nos diz André Luiz, o mal nem merece comentário. Vamos pensar no bem. Isso que é importante. E que nós estamos acompanhados pelos bons espíritos. Todos nós temos um mentor espiritual, um guia espiritual. O nosso anjo da guarda, que a banda cantou aqui, que vela por nós, que está sempre conosco. Mas e mesmo assim, se acontecer? Se acontecer, porque você tem que passar por isso. Qual é o problema? Aí você vai tirar disso um aprendizado, uma lição, e vai seguir em frente. Marcos, eu não sei como é que você viaja de avião, mas avião é o transporte mais seguro da humanidade, estatisticamente falando. Mas se der um problema lá no avião, ele vai cair. Aí se ele cair, aí eu vou desencarnar. Mas aí como é que fica? Não, eu vou continuar a viver, eu sou espírito, qual é o problema agora? O que aconteceu com o Chico Xavier, né? A famosa cena lá do avião, né? Qual é o problema, Chico? Porque o avião, ele pode cair, pode, Chico. Então, você não está conversando com um morto, que é o Lebrônio? Então qual é o problema? Você vai voltar para o mundo espiritual e pronto, acabou. Vê se dá um bom exemplo. Então nós não temos que ficar preocupados com os problemas que poderiam acontecer. Nós temos que mostrar fé. Fé raciocinada, claro, óbvio, é o que o Espiritismo nos ensina, mas é justamente na hora das provas, é na hora das expiações, dos problemas, que temos que demonstrar essa fé. Estou lá no trabalho, estou lá trabalhando online, e aí o computador dá uma mensagem estranha lá na tela do monitor. Aí eu olho para o computador, olho para ele, meu irmão, se possível, agora não, né? Não me dá problema agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe reiniciar, tudo direitinho, tá ok? E vamos ver se você volta ao seu funcionamento normal, porque eu tenho que enviar esse material e preciso terminar aqui esse trabalho. Tá bom? Vamos lá? Aí reinicio o computador. Lá vem a mensagem misteriosa e nada. Eu olho para ele, eu acho que você está me comunicando que por hoje chega. Não dá mais, né?
Bom, ok, está com defeito, vamos ligar aqui para o técnico, vamos dar um jeitinho aqui. Bom, e como é que eu faço em relação àquele material, o trabalho que ele estava desenvolvendo? Pior, não me deu tempo de salvar na nuvem, está na memória do computador. Bom, bem, não dá. O que eu vou fazer? Vou arrancar os meus cabelos? Já são poucos? Não. Nada. Se não é possível, não é possível. Se não tem outro jeito para fazer, não tem outro jeito. Ah, mas eu tenho lá o tablet, eu tenho o notebook. Tudo bem, só que eu vou ter que fazer tudo de novo, no começo, porque eu não tenho como acessar o arquivo. Então, é assim mesmo que vai acontecer. E vamos comunicar a quem de direito, ó, vai atrasar. Deu problema aqui. E você toca a vida com toda a fé. Ah, agora vai para a mão do técnico. E se ele disser que não tem mais jeito, bom, vamos olhar quanto nós temos de crédito no cartão para ver se dá para comprar outra. Mas por que não vai ter jeito? Calma. Não precisa cometer suicídio. Suicídio é a pior coisa que pode existir. E a vida pertence a Deus. E você tem que respeitar a sua própria existência. Diz ele aqui também que precisamos tomar o caminho das aspirações serem elevadas para além dos interesses materiais. Porque tudo que é na matéria fica. Eu gosto muito de assistir os documentários sobre o Antigo Egito. E aí eles vendo as tumbas lá, e aquela tumba cheia de objetos, de tudo. Porque os antigos egípcios acreditavam que o morto precisaria dos seus objetos, das suas coisas, para poder viver no mundo espiritual. Era um equívoco, porque os objetos estão lá. 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos depois, eles continuam lá. O espírito foi embora, mas tudo que é na matéria ficou. E nós espíritas sabemos muito bem disso. Então, não fique desesperado para comprar um outro armário. Desapegue. Doe para quem necessita. Não fique preocupado com as coisas que você tem e está observando que está chegando o seu momento de partir. Distribua. Deixe os familiares tocarem tudo para frente a partir de agora, para que você possa retornar ao mundo espiritual com mais facilidade. Ah, mas o centro espírita precisa ser pintado, precisa ser conservado. É claro, nós vamos ter esse tipo de preocupação. Mas, sabedores, as coisas acontecerão através da nossa perseverança, do nosso trabalho, de uma boa organização, uma boa administração. E as coisas vão acontecendo no seu devido tempo. Diz ainda aqui o nosso Bezerra, para mantermos as boas vibrações, toda uma equipe espiritual trabalhando conosco, há uma necessidade de controlarmos a palavra. O que falamos, o que conversamos, e precisamos combater, segundo as palavras dele, as futilidades, as fofocas e os comentários menos dignos. Portanto, vamos falar apenas de coisas boas. Que a nossa palavra represente sempre o Evangelho. E aí os bons espíritos continuarão aqui conosco. Diz ainda Bezerra, precisamos disciplinar o pensamento, sintonizado sempre com o bem. Porque é isso que o mundo está precisando. Os seres humanos já estão fartos de receber críticas. Ainda mais quando a crítica é destrutiva. A boa crítica é aquela que constrói, que dá boas ideias. Como dizia o nosso Chico Xavier, precisamos orar pelos dirigentes da nossa nação. E alguém já pensou aí, mas aquele lá eu não oro não. Mas tem que orar. É nosso irmão, é nossa irmã. Mas está fazendo uma série de coisas erradas. Porque está equivocado, é o doente da alma. E o doente é que precisa da oração. É para esse mesmo que nós temos que orar e muito. Para quê? Para que ele receba as nossas boas vibrações, todo um campo psíquico espiritual seja feito em torno dele, afastando os espíritos inferiores que o influenciam e que ele mesmo atrai, para que os bons espíritos possam agir sobre ele.
Nós ouvimos de um espírita, em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, assim, Jesus tem que providenciar a desencarnação desse desgraçado que está dirigindo a Rússia. Jesus? Você está pedindo para Jesus matar o homem? É isso que você está dizendo? Bem que um míssil podia desviar e cair lá no Kremlin. Você é espírita mesmo? É cristão? Conhece mesmo o cristianismo e o espiritismo para falar uma coisa dessas? Nós temos que orar por ele. Sim, claro. Mas não desejar o mal a ele. E ele vai pedir que Jesus, e às vezes nós pedimos até a Deus, faça o mal por nós. O espírita não pode pensar uma coisa dessas. Então, controlemos os nossos pensamentos. E, finalmente, Bezerra de Menezes nos lembra da importância da comunhão mental com os espíritos familiares, ou chamados guias espirituais, no lugar de cerimônias e passatempos infrutíferos. Certa vez, participando da organização de um evento no Centro Espírita, nós demos a ideia de fazer um seminário de estudos com os temas assim, tal, conforme vínhamos observando o público frequentador. Aí o dirigente, na mesma hora, não. Que seminário, coisa o quê? Vamos fazer festa, porque a gente já estuda demais aqui nesse Centro Espírita. Eu levantei e fui embora. Acabou. Festa? Claro que uma festa confraternativa é importante. Mas festa por festa, ocupando as dependências do Centro Espírita, de jeito nenhum. Nós já estudamos demais. Nós nunca estudamos demais, nós estudamos de menos. Então, quanto mais estudo, melhor. Mas um estudo humanizado, confraternativo, pode ter lá o lanche, pode ter apresentação musical, pode ter teatro, pode ter tudo. Mas tudo montado a partir da doutrina espírita, dos seus princípios. Porque se é para fazer uma festividade em que o espiritismo nem será tocado nem de leve, para isso nós temos os centros culturais, as casas de show. Mas nós estamos no Centro Espírita. O Centro Espírita tem que trabalhar o espiritismo o tempo todo. Porque nós não aprendemos ainda. Nós não nos transformamos ainda com ele. Então, como vamos fazer uma festa onde não se fala dos princípios da doutrina espírita? Onde isso praticamente é proibido. Não há como. E aí, então, o nosso Bezerra vai nos fazer a seguinte observação. O Centro Espírita, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida. Somente esses centros espíritas, fiéis observadores, portanto, da codificação espírita, dos princípios do espiritismo, então somente esses serão registrados no além-túmulo, ou seja, na espiritualidade, como casas beneficentes, ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais centros espíritas, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes, serão, no espaço, no mundo espiritual, considerados meros clubes, onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Esta advertência do espírito Bezerra de Menezes é muito séria. Eu estou levando o espiritismo a sério? Estou com ele realizando a minha transformação moral? Estou me espiritualizando? Eu considero o Centro Espírita, com as suas atividades, seus serviços, uma prioridade da minha vida? Ou eu conheço o espiritismo,
mas isso não mexe comigo, eu continuo o mesmo de sempre. Eu estou lá no Centro Espírita, mas só para receber. Receber a palestra, receber o passe, receber a água magnetizada, receber lá o tratamento espiritual. Se é isso que está acontecendo, esse planejamento não existe, se organização é feita de qualquer maneira, se os responsáveis, na verdade, não assumem as suas responsabilidades, então não é um centro espírita, é um clube. É um clube. Aí não tenho nada para fazer neste domingo. Estou vendo esse convite aqui lá do Amor à Verdade. Vou passar umas horinhas lá. Isso é clube. Se você vem aqui, você veio para aprender. Você veio para dar continuidade à sua evolução. Você veio aqui para confraternizar. Você veio aqui para conseguir crescer mais em amor ao próximo. É para isso que você veio aqui. Você não veio aqui simplesmente para uma festa, para passar umas horas aqui, porque você estava entediado dentro de casa. E se isso aconteceu, é aqui e agora que você tem que mudar o seu padrão mental, o seu padrão vibratório. Porque centro espírita, como dizia Paulo de Tarso, na sua época, em relação às comunidades cristãs primitivas, centro espírita precisa ser um organismo vivo, pulsante, de pessoas que estão representando a vida imortal, que estão representando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova, que veio regenerar e transformar a vida. Portanto, é uma organização da máxima importância e que projeta luz, não apenas para aqueles que aqui estão, mas para a comunidade inteira do seu entorno, porque daqui partem as equipes espirituais em socorro aos necessitados, trazendo-os aqui. E, portanto, precisamos estar aqui com seriedade, com responsabilidade. E se assumimos algum encargo, nós precisamos dar conta dele. Mas eu sou apenas um voluntário. Graças a Deus. Jesus também foi muito claro. Qual é a maior glória perante a lei divina? Saber servir. É a maior glória que existe. E quando você sabe servir, você não espera nada, absolutamente nada de retorno, de recompensa. Você serve. Certa vez, viajando por este país, convidado para fazer a palestra em determinado centro espírita, em determinada cidade, nós chegamos. E o centro espírita é enorme, mas enorme mesmo, muito grande. Fomos recepcionados, encaminhados e sentamos naquele salão magnífico. E nos disseram que cabiam 900 pessoas no salão. Lotado. E ali ficamos. Ninguém mais veio conversar. E aí foi anunciada a palestra, e fomos chamados ao palco, e fizemos a palestra. Todo mundo olhando, ninguém dava um sorriso, ninguém balançava a cabeça, nada. Terminada a palestra, fomos convidados para ir até a banca do livro, porque nós íamos então atender o público para autografar. E o público nada de sair do salão. É porque tinha o passe, tinha lá o tratamento espiritual, aquela coisa toda. Quando finalmente terminou, nós ali, sozinhos, isolados, à mesa, e aquele público saindo, em magotes, lá do salão, todo mundo correndo para a porta de saída. E todo mundo indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Terminou. Começaram a fechar o centro espírita, recolhemos os livros e ficamos lá esperando os dirigentes, e nada, e ninguém aparecia. Até que finalmente apareceu o grupinho, diretor da casa. Marcos, nosso muito obrigado, desculpe aí a situação, é porque nós tivemos um problema para resolver internamente, nós estávamos lá reunidos, mas foi muito bom e tal, vai com Deus. E nós fomos.
Depois, o companheiro que havia marcado aquela jornada de palestras entrou em contato. E aí, Marcos? Como foi lá no Centro Espírita tal, lá naquela cidade? E eu disse a ele, sabe quando a gente diz que entrou numa fria? Na verdade, você me enviou para um congelador, um freezer. Não era uma fria. Que situação. Pois é, eu já sabia disso. Mas eu fiquei com a esperança que a sua presença nos tocasse. Ah, só Jesus. Não. Mas e se a gente marcar para o próximo ano? Não tem problema, estarei lá. E aí alguém diz assim, mas você ainda vai voltar lá para fazer palestra? Mas é claro, porque nós somos semeadores. Vamos semear de novo. Temos que ir levando à luz a mensagem. Quem sabe um dia eles despertam dessa necessidade da fraternidade, do amor. Marcos, quais são os seus projetos? 1000 projetos. Mas você já está com a idade avançada. Já estou caminhando para chegar aos meus 70 anos. Aí é que eu já conversei com a morte. Não se preocupe não. Ó, morte, tá? Fica aí na sua. Tá? Fica aí na sua, conversa com Deus, tá? Para me dar mais um prazo, que eu estou cheio de ideias, cheio de trabalhos. Mas você já não tem problema de coluna? Tenho. Mas qual é o problema? A coluna é aquele negócio, você junta e joga fora. Qual é o problema? E vamos implantando e continuando, porque só Deus sabe de cada um dos seus filhos. Então eu não tenho que ficar preocupado com isso. Eu simplesmente tenho que continuar a realizar as atividades, a realizar o trabalho, a estudar cada vez mais e tentar me melhorar, porque essa é a senha. Então, para nós encerrarmos, lembremos aqui o acontecido lá na reunião mediúnica do Centro Espírita. Final da reunião, o médium recebe a comunicação do mentor espiritual. O mentor espiritual dá uma palavra ao grupo, e aí o dirigente pede licença para fazer uma pergunta. E o mentor, claro, meu irmão, pode perguntar. Bem, meu irmão, é que é o seguinte, nós temos aqui uma grande preocupação de fazer sempre o melhor dentro aqui da nossa casa espírita. Então eu gostaria muito de ouvir uma orientação do meu irmão, para que nós possamos melhorar as nossas atividades, os nossos serviços. O que o meu irmão pode nos dizer a esse respeito? E aí o Espírito deu uma respirada mais profunda através do médium e respondeu simplesmente: melhore-se, paz em todos os corações. E aí esse dirigente, conversando comigo, disse assim: Marcos, nunca mais ousei perguntar alguma coisa, porque essa é a senha. Para melhorar o centro espírita, para melhorar a sociedade brasileira, para melhorar a humanidade, a senha é melhorar-se. Porque na medida em que eu me melhoro, tudo melhora, é automático. Porque eu vou contagiar os outros vão olhar para mim, vão ver o meu exemplo. E aí também vão começar a se melhorar, porque se está sendo bom para mim, por que não pode ser bom para ele? Por isso o Espiritismo é a doutrina da educação, do ser imortal e integral que nós somos, nos solicitando a transformação de ordem moral para colocarmos a inteligência a serviço do bem. Todo esse aprendizado nós fazemos aqui, no Centro Espírita, não apenas estudando, mas arregaçando as mangas e colocando as mãos no trabalho e no atendimento ao próximo, que tanto necessita da mensagem da doutrina espírita e do Evangelho redivivo com a imortalidade da alma. Que esta casa possa fazer mais 90 anos. Ela possa fazer, sempre se renovando e acompanhando o avanço da sociedade humana. E que se nós, presentemente, não pudermos ver ainda os frutos do nosso trabalho, isso não importa. Porque a vida continua e nós vamos ver pelo lado espiritual, se for o caso. Ou vamos nascer de novo para dar continuidade naquela lembrança do ensino de Jesus. Que te importa a ti? Segue-me tu.
E nós vamos seguir Jesus, através de Allan Kardec e dos espíritos superiores, sempre trabalhando no amor, no bem, na caridade, na paz, e agradecendo a Deus, nosso Pai, porque Ele nos deu esta oportunidade de estarmos aqui na Terra, nesta atual encarnação, em contato com o Espiritismo, para que finalmente compreendamos que não somos a carne, nós não somos o corpo, que a morte não existe, que nada acontece por acaso. Nós somos espíritos destinados à perfeição. E é esse o trabalho que temos que fazer conosco mesmo e com os outros. E abençoado sempre o Espírita, que nos permite conhecer tudo isso e colocar em prática, através do atendimento fraterno, da recepção, da promoção social, da evangelização e assim por diante. Porque estamos trabalhando pela nossa edificação e edificação dos outros, junto com o Evangelho. Eram essas as considerações que nós tínhamos a fazer hoje, convidando a todos para, no final, poderem também conhecer os livros, estamos ali para atender a todos, e continuemos. Vamos trabalhar, nada está perdido, tudo está dentro do concerto divino, e não esqueçamos que Jesus, nosso mestre, é o nosso governador espiritual, é o Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu a conhecer. E quem está com Ele, vence tudo. Portanto, estejamos com Ele para passar por este momento tenebroso do nosso Brasil e do mundo, cientes de que a terra vai ser entregue lá na frente aos brandos e pacíficos, aos mansos, àqueles que estão no campo do amor. Que sejamos nós os que vamos receber este planeta no futuro, graças ao nosso próprio trabalho e à nossa transformação. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos ter um resto de dia mergulhados na paz, no amor. Confiemos, sigamos em frente, sempre, porque nós somos construtores, hoje, do mundo de amanhã. Paz em todos os corações.